Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Incucar e nós vamos para mais uma videoaula do currículo O Evangelho de Cristo no livro de Filemão. Aí estão as 4 lições que você tem para este currículo e hoje nós vamos ver a lição de número 3, o amor voluntário. Lembrando que todas as lições é muito importante que as crianças entendam aonde ela está na narrativa maior, na cronologia da Bíblia. Então, Filemão está no período da igreja. Nós fornecemos aí para você este currículo que chama A História da Salvação, onde tem a primeira parte, que é o grande quadro, criação, queda, redenção e eternidade, e depois a linha do tempo, que é um panorama bíblico que nós vamos passando em cada um dos períodos. E aí, cada vez que você for estudar uma outra passagem, uma outra história ou um personagem, é legal você localizar as crianças. Por isso, até que eu sugiro, eu indico que você imprima este grande quadro num tamanho A2 ou faça num banner que ele fique bem grandão aí, e aí você explica para a criança, olha, essa história está aqui neste período, e nesse caso, Filemão está aí no período da igreja. Lembre as crianças disso. Aí está a folha de rosto com as principais informações da lição, e eu quero destacar a ideia maior, nós chamamos de principal objetivo da lição. Qual é? Mostrar que amor e obediência devem ser voluntários na vida do cristão. E aí temos os pontos de apoio, que são 3 pontos para você trabalhar essa ideia principal. Aí na narrativa do professor, você tem a introdução lá em cima, depois ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Isso é para ajudar você a que a sua lição tenha começo, meio e fim, faça sentido. Então você vai trabalhar aí cada um dos pontos entre a introdução e a aplicação. Então, faça a introdução, ponto 1, ponto 2, ponto 3, aplicação. Assim a sua aula vai fazer sentido. E temos ainda a dinâmica ou o jogo que tem a ver com a lição. A minha sugestão é que você faça antes do começo, até como um quebra-gelo. Alguns professores estão fazendo no final, mas seja no começo ou no final, é importante você fazer a dinâmica, que é uma brincadeira que tem a ver com a lição. A passagem de hoje é Filemão, capítulo 1, versículo 13 a 16. E vamos agora então para a nossa introdução. Muitas coisas somos obrigados a fazer. Por exemplo, respeitar o semáforo. Vermelho, pare, amarelo, atenção, o verde segue. Isso é uma regra, eu sou obrigado a parar. Se eu não parar, até eu tomo multa. Escovar os dentes, eu sou obrigado a escovar os dentes. Então, eu tenho que escovar o dente, eu não tenho opção. Estudar, eu também não tenho opção, eu tenho que estudar. Você falando para a criança, você tem que ir para a escola, você não tem a opção de não ir para a escola. Muitas coisas somos obrigados a fazer e isso é bom. Então, se isso é bom, muitas coisas nós fazemos com alegria. Você vai falar para a criança o quanto que é bom ela respeitar o semáforo, porque ela está evitando aí um acidente. Quanto é bom ela escovar os dentes, porque ela não vai então ter cárie, não vai estar cuidando da sua higiene, da sua saúde, né, da boca. Como é bom ela estudar, ela ir para a escola. Então, quer dizer, tudo isso é, ao mesmo tempo, uma obrigação, mas é algo bom, então eu faço com alegria. E aí, então, vamos para o primeiro ponto. Paulo pede que Filemão perdoe Onésimo por amor e de boa vontade. Versículo 14. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. E Paulo está jogando aqui, né? Colocando esse contraste. Será que você vai fazer isso de boa vontade ou você vai fazer porque você é obrigado a fazer? E na Bíblia, nós vamos aprender que estas questões elas são importantes porque a Bíblia nos
protege, a Bíblia nos ajuda, assim como parar no semáforo, escovar o dente e estudar. Você pode até trabalhar com as crianças aí outras questões onde elas são obrigadas a fazer, mas que são coisas boas. Então, equilibra isso. Existe a obrigação, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer de maneira espontânea, de maneira voluntária, tenho que fazer por amor. Obedecer a Deus e amar as pessoas é um mandamento que nos protege da maldade e nos leva a refletir no próximo o amor que recebemos de Cristo. Eu coloquei aí um escudo, um tanque de guerra, que é algo que te protege. Ou, saindo do contexto de guerra, um guarda-chuva, aquela chuva lá. Então, quando a gente obedece, é como se a gente estivesse usando um escudo, ou estivesse dentro de um tanque, ou estivesse com um guarda-chuva. Eu estou sendo protegido da maldade do mundo. Me leva a refletir. Então, eu obedeço por amor, porque eu entendo que Cristo me amou primeiro, quando eu ainda era pecador. Então, essa é uma maneira de Deus nos proteger. Como o nosso coração foi restaurado? Através da cruz de Cristo. Antes o meu coração estava quebrado pelo pecado, agora eu continuo pecador, porém eu sou um pecador redimido pelo sangue de Jesus. Então a ingratidão, fazer as coisas só por obrigação, ficar bravo, ai, tem que fazer, né? Fazer o quê? Não é compatível com a nova vida, com o novo, o novo coração que Deus nos dá a partir do momento que nós nos convertemos. Então, novamente, o nosso coração ele continua pecaminoso, porém, com a cruz de Cristo, quando eu sou redimido, quando eu sou salvo, eu passo a fazer as coisas com alegria, com gratidão, eu tenho amor, porque eu entendo o que Cristo fez por mim. E aí, versículo 8 e 9, que não está no trecho, né, 13 e 16, mas olha como essa questão é importante. Paulo está trabalhando isso na carta. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo. Aquilo que eu falei para vocês, isso é o certo a fazer. Filemão, perdoar Onésimo é o certo. Mas eu não quero exigir isso, te obrigar. Eu quero que você faça isso com base no amor, com base naquilo que você entende que Cristo te amou e você então também pode amar Onésimo agora. Ponto 2. Onésimo agora era um irmão que poderia servir com amor ao lado de Filemão. A escravidão nunca foi algo bom em nenhum momento da história. Porém, infelizmente, ela existiu e ela foi aceita em muitos contextos. Ainda hoje ela não de maneira tão aberta, mas ela ainda existe. Porém, ainda que a escravidão não é algo bom e nunca foi algo bom, ela acontecia lá no tempo do contexto bíblico, quando foi escrita a carta de Filemão. Porém, a relação com Cristo muda a relação entre as pessoas. E se você assistiu a aula de introdução, que eu recomendo que você assista, do currículo de Filemão, a relação com Cristo muda a relação com as pessoas e isso deveria mudar entre Filemão e Onésimo. Existe uma igreja ali na casa de Filemão, Paulo que plantou essa igreja ali na região de Colossos, e agora então Filemão, Paulo diz que ele seria útil para a obra de Deus. Filemão poderia evangelizar, poderia ajudar as pessoas. Filemão não, desculpa, Onésimo. Poderia evangelizar, poderia ajudar as pessoas. Agora, então, Onésimo era um irmão e alguém que poderia colaborar com a obra de Deus. Paulo está falando assim para Filemão. A obra de Deus é algo muito importante e você ter Onésimo aí agora como um colaborador da obra de Deus é algo sensacional. E ele fala algo aqui muito interessante. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão do Senhor. O escravo é como se fosse um funcionário, né? Alguém que trabalha para ele, ainda que não seria remunerado, mas enfim.
O escravo é alguém que ele teria um tipo de visão a respeito daquela pessoa. E Paulo está falando, muda a maneira que você olha para Onésimo, porque agora ele se converteu, agora ele é um irmão amado. E Paulo fala, especialmente para mim. Paulo tinha uma relação de amor, de carinho, de afeto com Onésimo, e ele queria então que Filemão também entendesse dessa maneira, porque Onésimo se converteu. E tudo isso aconteceu por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo mudou a vida de Onésimo, e a cruz de Cristo deveria também impactar a relação de Filemão com Onésimo, ainda que Filemão tinha sido prejudicado por ele, né? Onésimo roubou, fugiu, mas Paulo está falando assim, as coisas mudaram, eu vou pagar se tem alguma dívida aí, alguma coisa financeira, e por favor, receba ele como um irmão amado, não mais como um escravo. Ponto 3, vamos falar de Jesus. Jesus se entregou voluntariamente para morrer no lugar de aquele que crer. Vamos corrigir isso aqui? Na verdade Jesus se entregou voluntariamente para morrer no lugar de todo aquele que crer. Deixa eu diminuir a fonte aqui para encaixar. Pronto. Vamos voltar. Aqui a gente corrige ao vivo, errinho de digitação. Jesus se entregou voluntariamente para morrer no lugar de todo aquele que crer. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que fez algo por amor, de forma voluntária. Olha o que diz Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Olha Lucas, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa passagem de Lucas é no momento que Jesus está sendo crucificado, xingado, humilhado, ele tinha apanhado, e ele então fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu gosto muito de João, que diz, ninguém atira de mim, Jesus falando sobre a sua vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que fez algo de maneira espontânea, de maneira voluntária, e fez isso por amor. E ele fez um sacrifício. Foi algo que custou muito. Eu tinha um professor no seminário, Carlos Oswaldo Pinto, eu estudei lá no Palavra da Vida, grande professor, COP, como chamávamos ele de maneira muito carinhosa, e o professor Carlos sempre falava que o perdão é algo gratuito para quem recebe, mas quem dá o perdão é algo que custa muito. E a exemplo de Jesus, nós recebemos o perdão de Cristo, recebemos a salvação, e para nós é pela graça. Porém, para Jesus custou um alto preço. E quando nós vamos perdoar alguém, é assim também. Para nós existe aí um sacrifício. Às vezes vai ser dolorido, mas nós temos que fazer por amor. E a pessoa que vai receber é algo gratuito. Mas é importante nós entendermos que aquilo que Paulo estava pedindo para Filemão é aquilo que Jesus fez e deu o maior exemplo para nós. Ele foi para a cruz de maneira voluntária. Qual é a aplicação dessa lição? Aí estão as duas folhas para você trabalhar a aplicação. Fazendo o que deve ser feito por amor e não obrigação. Então, ajude as crianças a entender que as coisas que elas devem fazer, elas não devem apenas fazer porque o pai manda, porque a Bíblia diz, mas que elas devem fazer com amor. E aí devemos orar, viu? Devemos pedir que Deus derrame esse amor em nosso coração. E aí tem 3 perguntas para discussão. Esse momento, a sugestão é que você interaja com as crianças, converse, pergunte, espera elas responder, ouça com atenção, pergunte para outra criança, bate um papo aí. Essas 3 perguntinhas ajudam ela a entender como colocar isso em prática na vida dela. E o foco por faixa etária. Aqui a sugestão é que você trabalhe algumas questões de maneira
mais pontual dentro do contexto da faixa etária da sua sala, ok? Então aqui a gente ajuda você a trabalhar na hora da aplicação questões onde a criança, conforme a faixa etária dela, vai entender melhor. E nós temos o versículo para decorar. Eu não sei como você tem feito isso aí na sua igreja, mas a sugestão é que você passe para a criança esse versículo no domingo e cobre dela no domingo seguinte, ou peça para o pai cobrar em casa, quem sabe até o pai decorar junto. Então ajude a criança a decorar esse versículo 14, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Decorar o versículo é sensacional, ainda mais quando você está decorando um versículo, mas você está entendendo o contexto maior, a história, o que esse pequeno versículo quer dizer dentro aí de toda a história. Ok? É isso. Acabou essa videoaula. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar o WhatsApp no Telegram, ou WhatsApp ou Telegram, e a gente vai responder para você. Paz do Senhor, boa aula. Tchau, tchau.